E eu quero continuar a mensagem da semana passada. O Lucas ministrou 2 semanas atrás sobre a igreja. Semana passada eu falei um pouquinho dentro do texto de Mateus, da revelação de Pedro acerca de Jesus e sobre essa revelação de quem é Cristo. Jesus então funda e edifica, constrói a sua igreja. E eu quero continuar falando um pouquinho sobre isso, pelo menos ainda nesse culto de hoje, porque é um tema que de fato tem apertado meu coração, né? Tem me preocupado com a realidade da igreja e, mais do que isso, com a realidade dos discípulos de Jesus. Afinal, Jesus, ele não nos chamou a fazermos membros de igreja, mas sim discípulos de Cristo, né? Pessoas semelhantes a Jesus. E esse é o meu desafio como pastor, é o nosso desafio como pastores, né? E esse é o anseio de vermos uma igreja edificada. Marcos capítulo 9, a partir do verso 33, diz assim: Chegaram a Cafarnaum e, estando ele em casa, perguntou-lhes: Que estáveis discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Lançando mão de uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que, em meu nome, receber uma criança como esta, recebe a mim. E qualquer que me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Amém. Pai, abençoa a tua palavra nessa noite, que possamos ouvir a voz do teu Espírito e que o teu Espírito realmente seja o nosso mestre, seja o nosso ensinador nessa noite, que possamos te ouvir, papai. Sê com a tua igreja, sê com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto interessante, como muitos da palavra, mas essa é uma pergunta, é um questionamento que ele surge sempre quando tem um grupo. Quando se constrói um grupo, as pessoas buscam saber a estrutura hierárquica dele. Quem é que manda? Quem é que é o chefe? Quem é que é mais? Quem é que é menos? E essa é uma coisa inerente ao ser humano. Eu acredito até que na estrutura da mentalidade pecaminosa ou até religiosa do ser humano, ela vem com essa construção. Quem que é o maior? E hoje nós vemos isso muito comum no meio da igreja. Nós vemos isso agindo no meio de grupos, onde as pessoas chegam e querem saber quem que é o maior, quem é que está, quem manda, como é que é a estrutura hierárquica. E aí eu entro para aquele ambiente e qual é o próximo passo para mim ser um nível mais alto que esse? E aí então eu vou para esse nível mais alto e depois desse nível eu vou para um outro nível até eu chegar no topo dessa pirâmide. E nós construímos sempre isso. Nós vamos à nossa empresa e nós vemos toda uma estrutura piramidal, onde alguém está sentado lá em cima. E como é que eu faço para ir crescendo nessa pirâmide? Eu tenho uma estrutura piramidal dentro da sociedade, seja de nível financeiro, seja de nível social, mas nós construímos uma pirâmide e nós vamos então subindo, nós vamos escalando. Quem que é o maior? Como é que eu chego lá? E não é de agora, vem desde a época de Jesus. O grande problema é quando isso está dentro da igreja. O grande problema é quando isso está aqui no nosso meio, quando nós vivemos essa realidade, mais do que isso, nós disputamos esse lugar, nós lutamos por esse lugar. Chega a ser um paradoxo, porque Jesus, a Bíblia fala que ele chama os que não são para confundir os que são. Então, na verdade, aqui tem um monte de gente que não é. É um monte de gente que teoricamente não era nada, ou aos olhos de quem quer que seja, não era. E Deus chamou justamente esse para ser alguém. Ele chama o que não é para confundir o que é. Então, ao mesmo tempo que Jesus nos chama de que não éramos nada, não éramos ninguém, e nos chama a uma posição de assumirmos o nosso lugar no reino, ao mesmo tempo, esse lugar que eu assumo no reino não é um lugar de posição, ele é um lugar de função. Quando o Senhor nos chama,
Ele nos tira de um lugar onde eu não era nada, ou não era ninguém, e Ele me coloca aonde eu sou alguém, mas eu sou alguém para o reino, eu sou alguém para Ele, para estar servindo a Ele. E aonde eu estou nessa posição hierárquica? Não, Ele não está falando de posição, Ele está falando de função. Ele nos coloca com uma missão. Eu sou alguém quando eu encaixo dentro daquilo pelo qual eu nasci para. Ali eu me torno alguém. Quando a minha vida encaixa no plano de Deus, no sonho de Deus, aquilo que Deus sonhou para mim, sonhou para você. Quando nós nos encaixamos ali, nós nos tornamos alguém para Ele. Como eu dizia, às vezes sou até paradoxal. Nós vemos algumas denominações e acaba sendo uma estratégia até de consolidação das pessoas na igreja, aonde a pessoa era alguém nada conhecido, uma pessoa simples, e ela se converte e a primeira coisa que faz é dar um cargo para ela, seja ele ser assessor do vice de alguma coisa, distante de não sei aonde, mas ele é alguma coisa, e ele está envolvido em algo, e acaba sendo uma estratégia de consolidação, acaba sendo de fato, ele está comprometido com algo. O que tu faz? Eu abro a porta, pronto, eu tenho que estar todo domingo para abrir a porta. O que eu faço? Eu preparo algo, então todo domingo eu vou estar lá para fazer aquilo, e as pessoas elas se sentem valorizadas. Antes ninguém dava bola, de repente alguém valorizou ela, valorizou o trabalho dela, isso é muito legal. Eu acho que isso de novo, é uma estratégia válida. O problema é quando nós começamos, como acontece com os discípulos, tá, mas entre nós aqui, como é que é esse negócio? Quem que é o maior entre a gente? Nós estamos tudo fazendo a mesma coisa, eu quero saber quem que é o maior. E nesse processo de quem que é o maior, nós entramos dentro de algo que é contrário ao Evangelho, que é a estrutura da meritocracia. Aquela ideia da autojustificação, aonde eu tenho os meus méritos, eu faço, e pelo fato de eu ter feito, eu tenho a necessidade de ser reconhecido. Quando eu faço algo por aquilo que eu fiz, eu preciso que alguém me reconheça e me projete então a partir disso. Então eu não estou fazendo, na verdade, pelo reino, eu estou fazendo para mim, é um auto-benefício, é uma auto-justificação, aonde eu então vou fazer tudo certo, para que Deus olhe para mim e diga, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Passa muito pelo processo da força do braço do homem, aonde se distancia daquele evangelho da graça que de fato é um encontro da graça de Deus, de um favor imerecido, aonde eu me jogo para Ele, aonde eu caminho com Ele, aonde eu estou nele, e aí então toda aquela competição, todo aquele negócio, tá, mas quem que é, aonde vai, e aí nós aqui que ministramos bastante sobre paternidade, falamos e chamamos isso de orfandade, quando o órfão começa a brotar de dentro da gente, e a gente quer aparecer, o sentimento de aparecer, de ser visto, de ser reconhecido, e às vezes é um esforço nobre, às vezes é uma devoção nobre, aonde ele está fazendo um esforço realmente e genuíno e sincero, de servir ao reino, de se colocar a sua vida em favor do reino, mas lá no fundo, ele tem essa expectativa do reconhecimento, e quando não ocorre o reconhecimento do homem, ocorre a frustração com o homem e com a igreja. Bill Johnson, ele diz, você nunca se decepcionará com a igreja, se você servir a Deus. Se você se servir ao homem, o homem te decepcionará. Não é bem assim a frase dele, mas é mais ou menos por aí. Esse é o grande quê? Quando nós nos colocamos ao Senhor e dizer, papai, eu estou aqui para te servir e eu te amo, e usa a minha vida em favor do outro, mas nós estamos fazendo isso por causa dele, independente do que venha, nós estamos por ele. Quando nós fazemos na expectativa de que o homem nos reconheça, de que o homem olhe e diga, esse aqui é mais importante, esse, aquele outro, nós vamos nos decepcionar. E isso envolve a dinâmica da igreja, isso envolve a gente como corpo. Por quê? Porque assim como não tem maior ou menor, eu posso hoje estar segurando um microfone e posso ter um título de pastor ou um PR na frente do meu nome, ou
talvez outros um bispo, ou um apóstolo, ou um sei lá o que seja antes do seu nome, não me faz mais ou menos importante. A diferença entre eu e você é que eu estou numa função diferente, talvez da sua, mas não me coloca numa posição diferente de você. Numa estrutura hierárquica do reino de Deus não aparece. Na verdade, nós somos irmãos, aonde Cristo é o cabeça da igreja e nós somos corpo. Todos, eu e você, somos corpo de Cristo. E portanto, eu não sou mais ou menos importante do que qualquer outra pessoa. Eu estou numa função diferente e preciso assumir a responsabilidade da função que me cabe. E a minha relação com você, assim como a sua relação comigo, e a minha relação com qualquer pessoa, e a sua com qualquer outra, ela passa pela leitura da cruz. Ela precisa passar pela experiência da cruz. Quando eu olho o meu irmão através da cruz de Cristo, quando eu me relaciono com ele através da cruz de Cristo. E por isso que, teoricamente, no reino não pode ter fofoca, por exemplo. Porque todas as vezes que nós falamos de fofoca, e essa era uma coisa que eu tinha assim, cara, o dia que nós começarmos a construir isso, família CTF, é uma coisa que eu vou lutar com todas as minhas forças para que nós não tenhamos esse negócio. Uma porque ele corrói, ele destrói, mas outra porque a partir do momento que eu olho meu irmão a partir da cruz de Cristo, eu não tenho como desmerecê-lo em qualquer coisa. Mesmo que ele esteja errado e esteja em pecado, não cabe a mim fazer o julgamento dele. Não cabe a mim apontar o dedo para ele. E o pior é que às vezes acontece do tirar o cisco dele lá e eu estou com uma trave enorme no meu. O problema desse negócio é quando eu olho o outro e vejo o outro falando do outro. Eu já falei uma vez aqui, quando as pessoas vêm e dizem, pastor, eu queria te contar um negócio, mas assim, porque eu estou preocupado com o irmão, e aí para a gente orar, né? Eu digo, beleza irmão, mas deixa eu te falar, eu posso falar para ele que tu está me contando, porque afinal a tua preocupação é genuína, a tua preocupação ela é nobre, então eu vou falar para ele que você me contou, que você está preocupado com ele, e vamos ajudar esse... Não, eu não quero me envolver. Não, então não conte. Mas se a gente está preocupado, se a gente de fato está vendo, cara, tem alguma coisa errada, eu digo, mano, estou junto, conta comigo, eu estou aqui porque eu quero somar, eu quero contribuir, meu coração está apertado, eu estou chorando realmente por aquilo que está acontecendo, porque eu olho para ele e o vejo com amor através dos olhos de Cristo. Na verdade, cada um de nós somos um elo, nós somos uma estrutura de uma corrente, cada um de nós, ele é indispensável nessa estrutura, porque nós somos uma família, e não basta só o meu elo estar bom, o meu elo estar forte, porque se o teu não estiver forte, a nossa corrente, ela vai arrebentar. Não importa se não arrebentou no meu lado, mas a nossa corrente arrebentou. Nós somos uma família, nós somos um corpo, nós nos protegemos e devemos nos proteger. E por isso, quando eu me relaciono com o outro, eu preciso me relacionar com o outro através dos olhos de Cristo, do amor de Cristo. E por isso, na semana passada, eu arrisquei a transitar fora do politicamente correto. E eu brinquei com o pessoal na semana passada de amar o chato, que Jesus também morreu pelo chato. E eu falei que o pastor, assim como qualquer pessoa, tem que amar todo mundo, porque a Bíblia diz que nós devemos de amar ao próximo, é mandamento de Jesus, não significa que a gente goste de todo mundo. E eu digo que eu transitei fora do politicamente correto, porque às vezes as pessoas, como assim o pastor não gosta? E a primeira coisa, será que ele não gosta de mim? Né? E eu achei muito engraçado, assim, até fofo, se eu posso usar essa palavra. Várias pessoas vieram no final do culto pensando assim, cara, eu fiquei preocupado, será que eu estou sendo chato contigo? Né? Eu achei muito fofo isso, porque, primeiro, deixa eu abrir um parênteses. Você que
falou comigo ou pensou só nisso, fique tranquilo, você tem um negócio chamado cifragol. Normalmente o chato não tem, né? Então, se você que já pensou, será? Não, não é você já. Pode ficar tranquilo, não é, né? Que você tem. Mas qual foi o meu objetivo de poder compartilhar essa coisa? Qual foi o meu objetivo de poder abrir o meu coração? Primeiro, para dizer que o fato de ter um PR na frente do meu nome não me faz especial. Eu também tenho desejos e gostos, e às vezes, como eu falei semana passada, e essa foi a minha principal intenção, de que a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Porque é óbvio que é muito mais prazeroso para mim eu estar ao redor de pessoas que gostam das mesmas coisas que eu, que falam das mesmas coisas que eu, que comungam das mesmas coisas que eu. É muito mais fácil. Mas não existe só pessoas que gostam das mesmas... E gosto é gosto, né? E não existe só as pessoas que gostam das mesmas coisas que eu, tem pessoas que gostam de coisas diferentes. E óbvio que talvez aí sim possa ser diferente, é que a gente que está nessa função, e não posição, função de pastor, a gente tem que se esticar algumas coisas, né? A gente precisa evoluir em algumas áreas, justamente porque a nossa função exige isso. Então hoje para mim é muito mais fácil sentar e conversar com N pessoas de diferentes gostos. Hoje é mais fácil, não foi no meu início, demandou bastante. E é normal, a vida da gente é assim, a gente vai evoluindo. Eu lembro a primeira vez que eu fui jantar na Miriam, nós éramos namorados, e eu fui jantar na casa dela, minha sogra fez pizza, amo pizza, e ela fez pizza de tomate, só. Eu pensei, por que estragar pizza? Que culpa a pizza tinha de botar só tomate nela? E eu não, assim, eu como tomate se precisa, até hoje eu como tomate se precisa, não é uma coisa que eu digo, cara, eu amo tomate. O que eu fiz? Comi sem falar nada. Voltava a pizza aqui, e eu engolia ela de volta, e ela vinha, insistia, e eu engolia ela de volta. E para mim era muito difícil experimentar comidas diferentes, era muito complicado esse processo todo. Hoje eu como pizza de tomate. Se tiver outra, eu como outra. Mas eu como pizza de tomate. Mas hoje, nesse processo todo de evolução alimentícia, pelo fato das viagens, da gente estar em lugares diferentes, com culturas diferentes, até mesmo no Brasil, né? Eu amo experimentar coisa diferente. Não estou dizendo que eu gosto de tudo que eu experimento, né? Quando a gente vai para o Nordeste, por exemplo, tudo termina com U lá. Tu nunca sabe o que tu está comendo, é alguma coisa com U no final. Amo experimentar tudo. Não sei às vezes o que eu estou comendo, mas amo experimentar. É um processo de evolução. Não era assim. Eu não era assim. Eu tinha um monte de restrições, né, de comida e tal. Nunca, não comia salada. Primeira vez que eu fiquei em Toronto mais tempo, que foram 20 e poucos dias, a comida era tão ruim que a única coisa boa que dava para comer era salada. Aí eu enchia de molho, né, rosé, que é alguma coisa um pouquinho mais saborosa, para poder engolir a salada. Aprendi a comer salada. Na marra. Por que eu estou falando esse negócio para vocês? O que tem a ver? A nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, as nossas relações, ela é a mesma coisa, é um processo de crescimento. A gente vai evoluindo. No início a gente não gosta, a gente acaba dizendo, cara, mas eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto daquele fulano, eu não gosto de estar relacionado com aquilo. É mais confortável eu não gostar e eu me retiro. Então eu tiro meu time de campo e eu não quero estar envolvido com isso. E aí de novo eu digo que eu bati semana passada forte. Aí eu opto por ser o crente domingueiro, o do domingo, onde eu entro por aquela porta, eu centro na igreja, não converso com ninguém, e quando está terminando o culto eu já vazo para não ter que conversar com ninguém, porque eu vou me deparar com algum chato, e o chato que eu vou me deparar é alguém diferente de mim, e a gente não se dá conta que talvez o chato sou eu na verdade, que sou complicado com aquela situação, porque nós somos seres, vamos ser honestos, tem vezes que nem a gente se aguenta, não é? Né? Tem vezes que a gente diz assim, eu digo para Miriam, hoje só não conversa comigo. Mas o que tu tem? Prefiro nem explicar. Mas hoje, se tu me deixar quietinho, sozinho, amanhã eu vou acordar melhor, vai estar tudo bem. Hoje eu só preciso. E se eu estou cansado, eu vou ficar bem quietinho. Porque se eu falar, eu vou falar bobagem. Eu já me conheço. Então eu fico quietinho. Está cansado? Uhum. Eu vou ser chato. Eu vou ser uma pessoa desconfortável, eu vou ser uma pessoa que não é uma companhia legal. Eu me conheço. Todos nós somos isso. E essa é a dinâmica legal da igreja.
Essa é a bênção da igreja, aonde eu sento e amo todos, aonde eu sento e me coloco em favor do outro, aonde eu dou a minha vida e vou dizer, cara, o que eu posso fazer por você? Qual que é o ambiente normal? Qual que é a nossa atitude normal? Termina o culto, a gente senta para conversar com todo mundo que a gente gosta. Teve uma história, um dia me contaram como sendo verdadeira, que no meio do culto, uma irmã abre um guarda-chuva. Abriu um guarda-chuva e ficou com o guarda-chuva parado no meio do culto. O diácono olhou, achou um pouco estranho, obviamente. Chega para ela e diz, irmã, a senhora não se importa de fechar o guarda-chuva? E ela diz prontamente, claro, fechou o guarda-chuva, olhou para ele e disse, eu queria lhe agradecer por ter vindo falar comigo. Eu estou aqui há 6 meses e é a primeira vez que alguém vem conversar comigo. Isso acontece, cara. Isso acontece quando nós construímos a estrutura da igreja de novo, a partir do domingo, a partir do púlpito, a partir do evento, a partir da ideia de que eu vou lá, ouço a pregação, ouço a palavra e eu volto, e isso me garante ir para o céu. Acredito que sim. Acredito que sim. Acredito que isso lhe garanta o seu lugarzinho lá no céu, está reservado o seu lugar no céu. Eu não estou falando aqui hoje de você ir ou não para o céu, eu estou falando de você ser discípulo de Jesus. O que eu estou falando hoje é de você poder olhar para o lado e dizer, Jesus, como eu posso, a minha vida pode mudar a história de alguém, como eu posso mudar a história da pessoa que está perto de mim, aquele que ele é diferente ou que é diferentão de mim. Aquele cara que pensa diferente, que se veste diferente, que tem ideias diferentes, que tem um papo diferente, mas tu também morreu por ele, tu também derramou o teu sangue por ele, e esse cara merece a minha devoção, a minha dedicação, de eu parar por ele, de estar com ele. Quando Jesus olha para eles e pergunta, e aí, o que vocês estavam conversando? E eles ficaram com vergonha. Por que é vergonhoso? E nota, hoje as pessoas, elas criticam a igreja, as que criticam a igreja, a estrutura da igreja, elas criticam por essas coisas. E elas têm razão de criticar a igreja quando notam essas dificuldades na igreja, quando notam essa competição hierárquica, quando notam toda a estrutura de cargos, quando consegue identificar aquela coisa do crente domingueiro, aquele cara que ele serve a fé evangélica como apenas uma religião, como se olha, sei lá, o católico não praticante, o judeu não praticante, o muçulmano não praticante, ele só tem uma religião, e nós hoje temos uma grande gama de evangélicos não praticantes, que se dizem evangélicos, onde a sua expressão de fé é um post de Facebook, onde a sua forma de dizer que ele é cristão é nos seus comentários na rede social, ou a sua crítica à igreja, onde ele então aponta o dedo e diz, isso está errado. Mas na verdade ele vive uma vida estéril espiritual, porque não existe fruto. Jesus fala, beleza, vamos ver a sua vida espiritual a partir do fruto. Que fruto que você tem dado? Cara, eu tenho batido na igreja, eu tenho apontado aonde a igreja tem que ir. Beleza, e você está indo onde? Você está indo para onde? Que caminho você tem levado? Eu me preocupo demais com isso. De novo, eu entendo quando aquele aponta o dedo e entendo a motivação até do desigrejado, aquele que diz, não acredito mais na igreja. Eu entendo a sua motivação. Não concordo com a sua atitude, mas entendo a sua motivação. Porque ele identifica o erro, e falei isso semana passada, quando nós identificamos o erro, nós não desistimos, pelo contrário, nós buscamos solução. Nós não abandonamos o barco. Nós vamos, cara, bora, o que eu posso fazer? Cara, mas tem um elo mais fraco, vamos consertar esse elo, vamos fortalecer esse elo, vamos caminhar junto. Quando Jesus pergunta para eles, e eles ficam envergonhados, Jesus ele diz assim, a resposta dele, pessoal, eu vou explicar um negócio, como é que funciona o reino de Deus. E note, o problema não é a igreja, porque esses caras eram da igreja de Jesus, e estavam pensando dessa forma.
Então é nem o pastor, vou tirar o meu, porque era Jesus. O pastor deles era Jesus, e eles tinham esse pensamento. Então o problema, não, eu vou sair desse grupo aí, eu não quero mais fazer parte desse grupo aí, vaza. Não, andar com Jesus não dá, porque os caras pensam desse jeito. Qual que é a solução? Senta aqui, vamos conversar, eu vou explicar para vocês como é que é. A humanidade, esse coração pecaminoso de vocês, tende a vocês caminharem nessa direção, mas eu vou explicar para onde a gente vai. Sabe qual que é? Sabe no que vocês estão sendo graduados? Sabe no que vocês, como discípulos meus, estão sendo graduados? No final dessa jornada, eu vou colocar um chapéu de graduação em vocês e vou dizer: parabéns, vocês foram graduados. E a graduação de vocês é em serem servos. Vocês serão servos uns dos outros. A razão pela qual eu tenho chamado vocês e chamado de discípulos, apóstolos, enviado vocês, é para que vocês sejam servos. Para que você sirva o outro. Porque o maior é o menor. E o menor no reino dos céus é o maior. Jesus, na sua expressão de vida, foi um servo. Se ajoelha, lava os pés dos seus discípulos, se coloca ao lado. Filipenses capítulo 2 diz: ele se esvazia da sua glória, ele se esvazia da sua posição e assume a forma humana, se coloca ombro a ombro conosco e diz: vamos caminhar junto. Mas você é o Cristo, Filho do Deus vivo, e eu estou caminhando junto contigo. O meu exemplo é para você caminhar, é isso que eu quero que você viva. Não é uma estrutura hierárquica, é um caminho de servidão. E aí ele chama uma criança, e ele diz: se você receber essa criança do jeito que ela é, você recebe a mim. E aquele que me recebe, recebe o que me envia. Não é por acaso que Jesus pega uma criança. Não é por acaso que Jesus, ele pega aquele pequenininho e dá de exemplo. A mesma história no livro de Mateus, que conta a mesma coisa, um pouquinho com mais detalhes. Mas ali Jesus diz assim: cuide para não escandalizar um desses pequenos. Cuide para não escandalizar uma dessas crianças. Porque sim, vai vir o escândalo há de vir no mundo. O problema não é o escândalo que vem, é por quem vem o escândalo. E Jesus é duro ali em Mateus quando ele diz assim: aquele pelo qual veio o escândalo, que escandalizou um desses pequeninos, melhor fora ele pegar uma pedra de moinho, colocar no pescoço e jogar no mar. Não foi de barbado. Não foi. E por que Jesus estava preocupado? Porque, de novo, quando ele olhava, ele diz: cara, sabe qual é o teu problema? Você está olhando de cima para baixo. Você olha o outro de cima para baixo. Esse é o seu problema. Quando você se relaciona com o outro, você olha o outro de cima para baixo. Romanos diz o seguinte: não pense de si mesmo mais do que convém. Logo que eu iniciei no ministério, teve um amigo meu, foi meu líder de jovens, Paulo Schwarzhaupt. Lembro até hoje o sobrenome, foi um cara que influenciou demais a minha vida. E se porventura, né, assiste na internet, hoje ele está em Santa Catarina. Mas um dia a gente conversando, ele me contou que o sogro dele falou isso para ele repetiu esse discurso para mim. Ele disse: Anderson, as pessoas podem dizer para você que tu é um bom pregador, que o teu ministério é um ministério que tem abençoado, que o teu ministério é algo que tem feito tanta coisa, tu tem feito isso, tu tem feito aquilo, que tu é um cara papapá, tananana. As pessoas podem acreditar, só tu não pode acreditar nesse negócio. A única pessoa que não pode acreditar nisso é você. Não que a gente não vai, e eu entendo, a gente precisa disso, a gente fala disso em paternidade, onde as pessoas chegam e dizem: cara, eu quero te dizer com honra, cara, tu tem me abençoado, tua vida tem sido bênção na minha vida. A gente precisa de palavras de afirmação. A nossa necessidade emocional é isso. O problema é quando nós começamos a achar que nós somos os caras mesmo. Esse é o problema. O problema é quando a gente não consegue entender isso e dizer: pai, obrigado, porque isso é a resposta de um coração servo, colocado à tua disposição, aonde tem dado resultado. A tua graça é o que tem me impulsionado a viver. Quando a gente perde essa realidade, a gente acha que a gente é o bicho mesmo, que a gente é o cara que faz a coisa, nós começamos a caminhar num caminho diferente.
Nós começamos a olhar o outro de cima para baixo. Nós começamos a nos relacionar com o outro de cima para baixo. E aí é o início da queda. Que a soberba precede a ruína. Quando a gente acha que é o cara, começamos a dar passos para deixar de ser. Quando Jesus chama o pequenininho e fala disso, ele está dizendo o seguinte: eu preciso proteger esse meu irmão que é o elo mais fraco. Eu preciso proteger esse que talvez não tenha o mesmo gosto que eu. Quando ele pega essa criança, esse pequenininho, esse frágil, ele está dizendo, sabe, ele precisa de alguém que cuide dele, não que aponte o dedo para ele. Ele precisa de alguém que sente e ajude-o na sua jornada. Precisa de alguém que o oriente, que diga, cara, o próximo passo é esse. Não vá naquela direção que ela é ruim, eu já passei por ali. Era isso que Jesus estava dizendo. E ele disse, sabe o quê? O problema é quando se faz o inverso. É quando a gente pisa em cima daquele que está pequenininho. Quando a gente abusa espiritual daquele pequeno. Quando a gente não olha para ele através dos olhos da fé. E aí ele todo puro, todo sincero, que ele chega no reino acreditando que todo mundo é gente boa, que todo mundo é perfeito, que todo mundo... E ele se choca, ele se escandaliza, ele se machuca. E nesse processo, isso acontece, faz parte, nós não somos perfeitos, né? É uma ideia errada que a igreja é perfeita. Não, ela não é. Por isso nós continuamos necessitando de um Salvador. Por isso que ansiamos pela vinda do nosso Senhor Jesus. Ansiamos por esse encontro. Continuamos precisando de Cristo. Afinal, Cristo veio para a gente doente. Não veio para ação, porque São não precisa dele. E nós continuamos carentes, necessitados dele. Mas quando nós machucamos pessoas e nós não estamos nem aí para elas, quando nós ferimos esses pequenos e nós não estamos nem aí nesse processo, o importante é que eu cresça e que ele se exploda. O importante é que eu apareça. O importante é que eu alcance o meu objetivo, o meu ministério, o meu lugar, o microfone. Eu estou no holofote. O importante é que eu apareça. O importante é que aquilo que cabe a mim, aquilo que um dia Jesus sonhou para mim aconteça e ponto. Que se exploda o resto. Jesus olha e diz, cara, melhor para ti fora que pendurasse uma pedra no pescoço e jogasse no mar. Jesus é sério, ele é duro em relação a isso. E aí de novo Jesus modela para a gente o serviço. Ele diz, a relação com o outro é uma relação de serviço. A relação com o outro é a relação de amar o próximo e de me doar por ele. Cara, mas é melhor eu ficar na minha casa do que ter que fazer uma visita. Sempre é melhor. É melhor eu ficar em casa do que ter que sair da minha casa, ir para algum lugar, sentar com alguém e ter que fazer. Claro que é. Mas evangelho é isso. Evangelho é eu orar pelo outro. Evangelho é eu me preocupar com o outro. Ontem pela manhã um pastor amigo meu mandou uma mensagem dizendo, estava numa reunião de oração e um cara falou o nome do rapaz. Ele orou por ti. É uma outra igreja. Orou por ti. Intercedeu a teu favor. Eu falei no WhatsApp para ele, de cara, tu não tem noção como isso me abençoou. Não tem ideia como isso de fato falou comigo. Isso é igreja. Isso é corpo de Cristo. Isso é eu me preocupar com o outro. É eu estar olhando para o outro. Não vivendo a minha ideia, o meu universo. Mas eu estar olhando para o outro. O que eu posso fazer? Como a minha vida pode contribuir na vida do outro? Pelo menos 3 coisas nós podemos fazer. Às vezes não sabemos muita coisa, mas todos nós temos ouvido. Olha lá. E você não tem ideia, ou talvez tenha, de o quão importante é apenas sentar e dar ouvidos àquela pessoa. Parar e ouvir as pessoas. E dizer, mano, pode falar. E muitas vezes você não diz nada, até porque às vezes não sabe o que dizer. Mas estar ali, ouvir, dar importância. Segunda coisa que nós podemos fazer é de fato prático. O
que eu posso fazer por você? Cara, eu posso ajudar na tua casa, eu posso contribuir com alguma coisa, eu posso ajudar nessa situação. Não, eu consigo me envolver, sim, eu consigo dar um pouco mais do que só te escutar. Às vezes não dá, mas às vezes dá. Às vezes eu consigo sim dar um pouquinho mais. Eu consigo sim fazer um esforço. É mais fácil eu ficar só na minha? Claro que é, mano. Claro que é. É mais fácil eu não ter que me envolver com outra coisa, já tem bastante problema. Só a gente. É mais fácil. Mas isso é evangelho. É disso que Jesus está falando. É o corpo. Eu não sou mais importante. Nós somos elos de uma mesma corrente. E que eu não posso ignorar aquele elo que hoje está em dificuldade, como se fosse problema dele. Não, é a mesma corrente. É um elo que conecta com outro, que conecta com outro, que conecta com outro. E se arrebentar, arrebenta a nossa corrente. É o corpo que sofre. É o corpo que chora. E nós podemos, de fato, carregar os fardos uns dos outros. De fato, se colocar do lado e dizer, mano, eu vou caminhar contigo nessa jornada. Pode contar comigo. Seja em oração, seja em suporte, nós vamos caminhar junto. Nós vamos caminhar junto. Talvez você já experimentou isso na sua vida. Na minha conversão, foi assim. De pessoas caminhando junto comigo. De vivendo junto comigo. De me ministrando. De orando. A minha prima que me ligava tinha 12 anos de idade, eu tinha 17. Não ia dar certo, porque uma adolescente ficava ligando para mim, eu me achava homem já, né, com 17. Mas deu certo, só que a minha tia, a Vânia, que foi a minha pastora, cobria de oração, e cobria de oração, e cobria de oração. E pagou um preço de oração. E caminhou junto, para que a gente fosse evoluindo. De repente a nossa família inteira se converte. E ela deu as mãos e caminhou conosco, passo a passo, discipulando, cuidando. Ela foi minha mãe, pai espiritual, pai, mãe, sei lá. Mas foi quem caminhou comigo, quem me ajudou nos meus primeiros passos, quem me norteou, quem... Eu sei o quão importante é alguém dar a mão e dizer, cara, vamos caminhar junto nessa jornada. Eu sou fruto disso. De alguém que se dedicou. De alguém que pagou um preço por alguém que era um menino de 17 anos de idade. Assim como o Robson compartilhou no retiro de casais as experiências dele. De alguém que acreditou nele. Que caminhou com ele. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. E hoje, como eu falei semana passada, talvez eu ainda seja um bebê. Mas eu sendo um bebê e conseguindo botar na minha boca, eu também consigo botar na boca do outro. Talvez hoje eu estou botando na boca de outro. Vai chegar um momento, talvez, que alguém vai ter que botar na minha. Hoje eu posso dar para alguém, mas vai talvez chegar um momento onde a gente precisa, cara, eu preciso que você me ajude nesse processo. Nós somos um corpo. Nós somos um elo de uma corrente. Conectados um com o outro para viver a realidade de reino. Eu amo a igreja, cara. Eu sou apaixonado pela igreja. Falei isso semana passada umas 3 ou 4 vezes. Eu sou apaixonado pela igreja. Não a instituição, não o prédio, não a placa, não a denominação, que se exploda tudo isso. Eu sou apaixonado pela igreja, pelo organismo. Eu sou apaixonado pelo fato de estarmos juntos, de caminharmos juntos. Jesus teve uma grande ideia de inventar esse negócio de igreja. Foi uma grande ideia. Não o culto de domingo, não a estrutura do domingo, não o fato de eu vir aqui, recebo a bênção e vou embora. Não, 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 não. O fato de viver família da fé. O fato da igreja estar junto. E aí que a minha compreensão teológica, bíblica disso tudo, é que eu não preciso abandonar o domingo, nem o templo, nem a organização, nem a placa. Eu não preciso abandonar isso para poder viver a igreja. Eu preciso entender. Porque não é onde eu estou inserido, é como eu vivo. Os discípulos de Jesus estavam inseridos num ambiente que teoricamente era para ser top. Um pastor Jesus, caminhando com ele, e pensavam de forma religiosa. E precisaram ser instruídos, precisaram ser edificados, precisaram ser ministrados. E aqui estamos,
como CTF, para caminharmos nessa direção. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você nessa noite. Você que tem sido discípulo de Jesus, que tem caminhado com Cristo. Talvez você tenha vindo poucos cultos aqui, ou numa igreja evangélica, mas você tem entendido o chamado de Jesus na sua vida, de que Cristo tem lhe chamado, de que andar com Jesus, ele transcende uma estrutura de religião, mas ele é uma jornada de vida, é uma mudança de vida. Eu quero orar com você, eu quero me unir em fé contigo nessa noite, para que nós possamos nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus, discípulos do Mestre, amando o outro, se envolvendo com o outro. Feche seus olhos. Aleluia. Se coloque diante do Senhor, o teu mestre, o nosso cabeça, que é Cristo. Se coloque diante dele e pergunte ao seu mestre, ao seu cabeça: papai, o que eu posso fazer? Como eu posso fazer algo mais em favor do outro? Como eu posso me envolver, sair da minha zona de conforto, sair do meu lugar de estabilidade e poder mudar a história de alguém que está perto de mim? Eu particularmente ainda acredito que a igreja, a organização, ela tem proporcionado caminhos para que você possa servir. Ela tem criado oportunidades para que você possa se colocar. O problema é quando ela hierarquiza isso. Essa é a dificuldade. Quando se constrói uma competição, quando se cria qualquer outra coisa que desvirtua. Mas ainda a igreja, organização, ainda tem sido meio melhor de nós desenvolvermos aquilo pelo qual Jesus tem nos chamado a fazer. Como você pode se doar? Como você pode responder, não a mim, não é a mim, mas como você pode responder ao seu cabeça, Jesus? Como você pode responder ao seu mestre, Jesus? Jesus, o que eu posso fazer mais em favor do outro? Como eu posso amar mais o outro? Como eu posso me doar mais em favor do outro? Aleluia. Converse com Jesus. Ore ao Senhor Jesus. Papai, eu oro, Senhor, nessa noite pela tua igreja. Faz do Senhor um organismo vivo, Senhor, com células pulsantes, Senhor, cheias da tua vida. Senhor, não nos permita cairmos numa estrutura de religião, não nos permita, Senhor, virarmos apenas membros de uma denominação, mas faz do Senhor discípulos de Cristo. Espírito Santo, toma-nos pela mão e faz-nos discípulos de Jesus, pessoas semelhantes a Cristo, que transcendem as quatro paredes de um prédio, que vivem em igreja onde estão reunidas como família, que se debruçam em favor do outro, que choram com o outro, que se alegram com o outro, que amam o outro a ponto de não falar dele, de não expor a sua fraqueza, de não julgar, de não apontar,
mas de amar, de olhar para Ele através da cruz de Cristo, sem preconceito, sem julgamento, e simplesmente amá-lo por aquele a quem Cristo morreu, amá-lo pelo sangue do Cordeiro, e ajudá-lo nesse processo do fortalecimento do elo dessa corrente chamada família da fé. Pai, abençoa a tua igreja. Perdoa-nos, Senhor, quando nós não conseguimos olhar dessa forma. Perdoa-nos, Senhor, quando não conseguimos olhar até as pessoas que estão mais próximas da gente, como a nossa casa, como a nossa família, como os nossos filhos. Perdoa-nos, Senhor. E ajuda-nos a sermos igreja. A igreja cuja qual as portas do inferno não prevalecem contra. A igreja sonhada, projetada por Cristo. A igreja que Jesus sonhou. Papai, que possamos ser a tua igreja. Que possamos ser a tua noiva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.